Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um ano na presença e na graça de Deus, confiando nisso. E então eu quero convidar você a ter um tempo de concentração na palavra do Senhor, estar atento para ouvir o que Deus tem para nos dizer. A palavra do Senhor é viva e com certeza ela vai falar conosco hoje. Então eu quero te convidar a meditar na palavra que está em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e clamar a ti que o teu Espírito venha a fazer com que os nossos corações estejam receptivos a ela, para que a gente possa ser grandemente edificado pelo teu Espírito e pelo poder que existe na tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Acabamos de sair de um ano que muitos vão chamar de problemático, um ano difícil, um ano complicado, tivemos momentos de sofrimento, tivemos muitas coisas a serem superadas, muitas pessoas consideram como se fosse um ano perdido, mas ao mesmo tempo nós estamos entrando em um ano cheio de perspectivas, cheio de estatísticas, cheio de dificuldades, mas também muitas possibilidades, né? Expectativas altas de algumas pessoas, e algumas outras pessoas, por conta daquilo que experimentaram nesse ano que passou, talvez não conseguem ter expectativas. Isso são consequências muito presentes em nós, e a gente muitas vezes se vê assim, sem força para criar expectativa, para ter esperança, ou às vezes a gente coloca expectativas altas demais. O que acontece é que quando nós temos uma vida centrada naquilo que passou, ou seja, nesse ano, vamos colocar assim, no ano de 2020, nós vamos talvez basear nossa vida a partir dos problemas. E quando a gente também coloca uma expectativa muito alta, a gente talvez tenha uma experiência que vai ser muito ansiosa, vai remeter a uma ansiedade, uma insegurança e uma preocupação excessiva sobre o que vai acontecer. E o convite hoje, a partir dessa palavra, a partir dessa mensagem, é que a gente olhe para frente. Algumas pessoas vão pensar que olhar para frente e olhar para o futuro são a mesma coisa. E eu quero te convidar a encarar uma outra possibilidade. Nem sempre olhar para o futuro é olhar para frente, e eu quero dizer para você o que é olhar para frente na perspectiva desse texto, na perspectiva do Evangelho, e nós vamos ser edificados pelo Senhor. Alguns vão desejar nesse ano correr contra o tempo ou recuperar tempo perdido. Eu acho interessante essa fala de correr contra o tempo, como se o tempo fosse um adversário, um inimigo. Talvez para um cristão e para um filho de Deus, essa frase deveria ser repensada, esse conceito deveria ser repensado. Mas quando nós somos convidados a olhar para frente, eu não quero desafiar você a correr contra o tempo. Eu quero desafiar você a olhar para aquilo que é mais importante. Olhar para frente significa, a partir da palavra de Deus, a partir do texto que nós lemos, que nós precisamos nos livrar de algumas coisas que nos prendem. Você provavelmente já andou carregando as sacolas das compras, você já carregou alguma mala ou alguma mochila que estava muito pesado, e isso com certeza afetou a forma como você estava andando, o seu ritmo, te deixou mais cansado. Isso também acontece na nossa vida, a partir do momento que nós olhamos a caminhada da vida dessa forma, né? Isso nos vai remeter àquela situação em que a gente está carregando algo na nossa consciência, ou quando a gente está carregando pensamentos que nos aborrecem, pensamentos que nos deixam para baixo, que nos deixam mal. Muitas vezes também a nossa caminhada, o nosso desempenho para a vida, ele é afetado nisso, e às vezes a gente tem essa tendência vou repetir, de ficar preso ou no passado ou no futuro, sem conseguir olhar para frente. Olhar para frente é olhar para o lugar onde eu estou pisando, para olhar para a estrada que é o meu trajeto, para olhar naquele lugar que é real, olhar para onde eu posso realmente dar um passo sólido e concreto. Quando nós olhamos demais para o futuro e para as possibilidades, nós não estamos firmando os nossos pés naquilo que está aqui presente, real.
naquilo que realmente interessa, que é prioridade para a nossa vida. Então é nesse sentido que eu quero dizer que nem sempre a gente deve ter um olhar tão aficionado pelo futuro. Nós precisamos olhar para frente e nos livrar do peso que nós estamos carregando. Às vezes a gente sonha tanto com o futuro, mas a gente está tão preso no passado, que a gente não consegue dar um passo no hoje, na realidade da nossa vida, no agora, no dia que se chama hoje, no tempo que se chama hoje. O texto diz que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. E eu te convido a pensar, o que te atrapalhou no ano de 2020? A pandemia? As consequências da pandemia? Os desafios que ela gerou? As aflições emocionais que nós sofremos por conta dela? O que te atrapalhou nesse ano? Você pode, de repente, pensar em várias coisas, mas eu também quero te convidar a pensar naquilo que pode te atrapalhar em 2021. O que será que vai nos atrapalhar quando nós enfrentamos um novo ano? É importante lembrar que esse ciclo de anos é uma coisa tão humana, isso é tão nosso, isso não tem muito a ver com Deus. Deus não fica filtrando as bênçãos que nós vamos receber para o ano que foi marcado. Para Deus, o momento sempre é eterno. Então nós é que fazemos essa divisão. Então por isso que às vezes a gente cria expectativas altas demais para um ano, e isso às vezes não vai ter nada a ver. Isso não vai interferir na realidade. Mas é importante também a gente traçar objetivos, metas. Talvez você tenha feito isso, talvez você não tenha conseguido fazer. Mas é importante a gente pensar o que pode nos atrapalhar a partir de agora. A partir de hoje, para eu ter uma caminhada com Deus, para eu ter uma vida de qualidade, uma vida equilibrada. Eu vou trazer alguns elementos que podem se tornar um peso para nós. Quando nós lemos ali no texto de Hebreus, tudo que nos atrapalha, na verdade, esse que nos atrapalha, no original do texto, está dizendo assim, livrarmos dos pesos. Mais ou menos naquela perspectiva do barco ou do avião que está muito pesado e tem que se livrar da sobrecarga para ele continuar o seu trajeto. Nós também precisamos fazer isso na nossa vida. Eu trouxe alguns elementos que provavelmente pesam na nossa vida e um deles é a culpa, mesmo que a gente não se dê conta. Muitas vezes a gente tem uma vida aprisionada pela culpa, carrega o peso da culpa. Muitas vezes nós somos também pesados porque nós temos um conceito inadequado de nós mesmos. Nós dificilmente conseguimos manter o nosso conceito de nós mesmos num equilíbrio. A gente tem uma tendência de pensar demais de nós mesmos, da gente ficar aplicando um conceito muito alto de nós mesmos ou um conceito baixo demais. E às vezes a nossa vida é cheia de altos e baixos nesse sentido. A gente fica transitando entre essas duas coisas numa grande instabilidade. Isso também interfere na nossa caminhada. Isso também afeta na maneira como a gente caminha, na forma como a gente anda. E o outro elemento que eu quero trazer para você, que é um peso na vida de todos nós, é a ansiedade. Então, às vezes, o ano nem começou ainda e você já estava ansioso para saber o que vem nesse ano, o que esperar de 2021. A proposta de hoje é que a gente não espere o que vem em 2021, mas que a gente olhe para frente, para o passo que a gente pode dar para a nossa realidade e que a gente desde já entenda que nós precisamos nos livrar da culpa, nós precisamos nos livrar dos conceitos equivocados que nós temos sobre nós mesmos, nós precisamos nos livrar da ansiedade para nós conseguirmos olhar para frente, caminhar e dar os passos necessários para que a gente tenha uma vida de qualidade, uma vida abençoada por Deus nesse ano. Para isso nós precisamos estar dispostos a nos conhecer as nossas fraquezas e também conhecer os hábitos que nos levam para perto de Deus. E eu só quero lembrar de 2 hábitos que o próprio Cristo diz, está lá em Mateus 26:41, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar, vigiar é estar atento, estar olhando para o momento, está olhando para a realidade, e eu vou dizer que é estar olhando para frente. É preciso a gente estar atento, fazer a leitura da situação, a gente estar atento ao que a palavra de Deus diz para que a gente faça. É preciso que a gente vigie no sentido de estarmos atentos a resistirmos às tentações do dia a dia, a estarmos atentos com a oportunidade de termos relacionamentos saudáveis com as pessoas, de expressarmos a glória de Deus através da nossa vida, de expressarmos o Evangelho de Jesus Cristo através dos nossos gestos, palavras, ações, de não perdermos a oportunidade de fazermos o bem. Nós precisamos vigiar naquilo que nós podemos ou não fazer. E orar.
A oração tão necessária, mas às vezes tão inconstante. São hábitos que vão fazer com que a gente tenha leveza em Deus e que a gente não precise ficar carregando peso, mas que a gente não tem necessariamente uma disciplina nisso. Que esse seja um dia marcante para nós, numa decisão de nós termos uma vida de vigilância e de oração. Outra coisa que o texto diz que nós precisamos deixar para trás, nós precisamos nos livrar, é do pecado que nos envolve. O caminho da vida, com certeza, vai ter várias distrações. A caminhada da vida, com certeza, vai nos convidar a dar passos por atalhos, ou a pisar fora da estrada que Deus pavimentou para a gente. A caminhada da vida vai fazer com que a gente seja tentado a sermos egoístas. Vai fazer com que a gente seja tentado a ser orgulhoso. E isso vai ser constante. Quando nós olhamos para o agora, e quando nós olhamos para frente, no sentido dessa palavra, significa que a gente precisa também estar atento aos pecados que nós precisamos nos livrar, que nós precisamos abandonar, que nós precisamos superar. Quero lembrar você que a nossa natureza é uma natureza decorrente do pecado, decorrente da queda. E nós não temos força em nós mesmos para mudar, mas a graça de Deus nos dá vitória, nos dá condição e recurso para superar o pecado. Nós precisamos crer nisso. E nós precisamos colocar, a partir de hoje, essa meta e essa força na nossa vida, de que nós realmente, pela graça de Deus, nós temos condição de lutar contra o pecado. E que essa luta deve ser constante. Isso também é olhar para frente. É interessante como que o texto diz o pecado que nos envolve, mas lá no primeiro versículo que a gente leu, diz uma frase assim, que nós também estamos envoltos numa nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Se você ler o capítulo anterior de Hebreus, você vai perceber que ele vai falar dos heróis da fé. É o texto que é conhecido dessa forma. Então ele vai falar de várias pessoas, Abraão, ele vai falar de Isaac, de Jacó, vai falar de vários personagens da Bíblia, que eles foram justificados pela sua fé. Eles foram edificados através da fé em Deus. Essas pessoas não estão mais vivas, mas eles continuam a nos influenciar, eles são testemunhas de uma vida com Deus. O texto de Hebreus 11 diz que eles eram pessoas cuja terra não era digna. Então, pela graça de Deus, nós não estamos nem assim sozinhos na luta contra os nossos pecados. Nós também estamos envoltos em uma nuvem de testemunhas, pessoas que nos inspiram, pessoas que são colocadas para nos afetar de uma forma positiva, para nos inspirar realmente a lutarmos também contra a nossa atual condição, uma condição de pecado. Pessoas que eram imperfeitas como nós, mas que foram também escolhidas por Deus e direcionadas por Ele. Não estamos envolvidos simplesmente pelo pecado, mas nós podemos nos livrar do pecado quando nós somos edificados pelas Escrituras e por todos esses personagens que Deus coloca como exemplo para a nossa vida e como inspiração daquilo que Ele pode fazer por nós. Que a gente se livre então de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que a gente corra uma boa corrida. O texto também nos diz isso. Olha só no versículo 1 mesmo, né? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, não vamos correr essa corrida de qualquer forma. Nós temos uma forma de correr essa corrida. Com perseverança. A perseverança. Que desafio, não é? Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus está falando sobre as perseguições que os seus discípulos, que os seus seguidores terão, e que eles deverão perseverar até o fim. Nós precisamos ter o preparo no Evangelho para a gente poder perseverar. Nós precisamos crer que realmente esse Deus, Ele nos preparou para essa corrida e para essa caminhada da vida. Nós precisamos acreditar que nenhum ano que passou e que nenhum ano que vem pela frente é capaz de fazer com que a gente não percorra mais esse caminho. Nós precisamos crer que a nossa ansiedade, ela não nos prende, não deve nos prender. E que também essa nossa prisão do passado, essas feridas, esses ressentimentos, eles não têm poder de parar os nossos passos. Nós precisamos crer realmente
que Deus tem poder para movimentar a nossa vida e fazer com que a gente não perca o foco e olhe para frente. E assim nós vamos para os últimos versículos, que dizem: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é olhar para frente. Quando te desafio a olhar para frente, é manter o olhar fixo em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, porque quando nós vamos olhar para o passado e basear nossa vida no passado, será uma vida de sofrimento, de limitações. Se nós ficarmos olhando para o futuro, nós não vamos ver a realidade que existe na nossa frente, nós vamos viver uma vida de ansiedade, de sofrimento. Mas quando nós olhamos para Cristo, o nosso olhar, ele recebe uma didática, uma capacidade, ele recebe um poder do próprio Deus, para que a gente não perca as oportunidades que estão no aqui, no agora. Realidades que podem ser transformadas através dos nossos gestos, gestos que recebem o poder de Deus. Talvez você pense assim: me livrar do pecado, me livrar daquilo que me atrapalha, ser uma pessoa preparada e perseverante, sem retroceder, parece um desafio muito grande para mim. Então eu te convido a crer em algo muito importante, na verdade indispensável. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem se desanimem. Eu convido você a crer que Cristo, esse que está à nossa frente, Ele nos amou de uma forma tão intensa, que Ele se entregou para fazer com que a gente se livre daquilo que nos atrapalhe. Ele se entregou de uma tal maneira, que quis tirar todo o peso que o pecado pode trazer sobre nós, de nos livrar realmente do pecado. Nada foi capaz de fazer Cristo desistir, nem mesmo a injustiça, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo a dor, nem mesmo a morte. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida, uma vida que não fosse baseada no passado e nem nas possibilidades do futuro, mas uma vida baseada na eternidade, uma eternidade garantida pelo sangue derramado na cruz. Eu te convido a crer nesse amor, num Cristo que te amou, num Cristo que te ama e que tem planos melhores e que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ainda que exista dor e sofrimento nesse tempo que nos resta, existe uma eternidade garantida por Ele, comprada por Ele a preço de sangue. Esse Cristo nos amou, não é uma possibilidade, é fato, concreto, selado na eternidade. Nós precisamos crer que Cristo nos ama, e nos amou de uma forma tão intensa, que nada pode nos separar desse amor. Deixo com vocês o texto de Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sei se você fez um plano para 2021, também não importa. Talvez você também não tenha feito nenhum plano. Talvez você tenha feito. O importante é que nós não vamos retroceder. Não porque nós somos competentes, não porque nós somos otimistas. Nós não vamos retroceder, porque Cristo nos amou e nós somos filhos amados por Ele. Eu quero convidar você a selar essa verdade no seu coração. Se você deseja isso, vamos orar juntos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos um ano pela frente, com possibilidades, com expectativas, talvez com desânimo e pessimismo, talvez com tantas outras coisas que apenas cada um vai conhecer no seu próprio coração. Mas Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito conduza e domine o nosso coração, para que a gente seja edificado pelo Senhor e para que a gente olhe para frente no sentido de olhar para Cristo, no sentido de crer nesse amor que nos dá força suficiente para nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha, para nos livrarmos do pecado que bate à nossa porta e que faz com que a gente corra essa corrida, essa caminhada com perseverança,
através de todos os recursos que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos dê um bom ano, pela sua graça, e que a gente possa desfrutar de tudo isso com o coração pronto a receber de Ti o Teu amor, e que a gente tenha capacidade também de amar ao próximo, a partir do momento que somos cheios, preenchidos pela Tua graça e pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque podemos confiar nesse amor e olhar para frente, todos os dias, todos os anos, desde agora para sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe o nosso ano, em nome de Jesus.